Hoje viemos à Serra de Ossa. A Serra de Ossa fica no Alto Alentejo, mais ou menos entre Estremoz e Évora. Concelho de Redondo. O indicativo do telefone é redondo. Bom, não é assim uma serra enorme. A altura maior pouco passa dos 600 metros. Apesar disso, é uma das serras mais importantes da geografia sentimental de Portugal. Os escritores antigos chamavam-lhe a Tebaida portuguesa. Tebaida portuguesa. O que é uma Tebaida? Tebaida vem de Tebas. Tebas é uma cidade no Egito, no Alto Egito, que desde longa data, desde os primeiros anos do cristianismo, se celebrizou porque era para aquele deserto, ali no deserto, que iam viver os monges que queriam fugir das cidades. Como sabem, o fim do Império Romano é uma época trágica para a civilização. Vêm as hordas dos bárbaros, o desgosto apodera-se de muita gente que sente que está a viver numa civilização baseada na escravatura, portanto, enraizada na violência e da injustiça. É uma vida que perde o sentido e muita gente foge dali e vai para o deserto. Por isso, aquele deserto a norte de Tebas se chamava a Tebaida e hoje, a todos os lugares onde uma pessoa se retira do bulício do mundo, onde procura um pouco de paz, diz que é uma Tebaida. Uma Tebaida. Ora bem, a Serra de Ossa foi realmente a Tebaida portuguesa. Estou a falar-lhes aqui, vejam, entre rochedos, uma pequena cela semi-destruída. Ao lado fica outra, atrás fica outra. Eram celas de homens que abandonavam o mundo e queriam viver para aqui em paz consigo próprios. Eram os santos homens ou os homens da santa vida da Serra de Ossa. Rapidamente, essa realidade, que é um facto, que havia aqui centenas de ermitães no século XIV, XV, XVI, isso é um facto perfeitamente fora de qualquer dúvida. Agora, isso transformou-se também depois num assunto de mitologia. A este lugar da Serra de Ossa chamam Monte Virgem. E a razão porque há aqui tantas covas de ermitães é que passava aqui um fio d'água. Ainda hoje corre uma fonte e tem um copo para beber. Reparem, é um copo de cortiça que eu acho que será igual àqueles de que os ermitães se serviam para beber. A vida dos eremitas era um tema predileto na devoção do século XVI, do século XVII. Bom, assim como hoje estão na moda os CD-ROMs, nesta altura a moda eram os eremitas. Toda a gente falava nos eremitas do deserto e nas tentações, sobretudo nas tentações. Calculam o que era lá um homem, estava ali, fechado, sem ver ninguém. O que é que o diabo lhes metia na frente? Há um quadro famoso no nosso Museu de Arte Antiga, às Gelas Verdes, que são as Tentações do Santo Antão. É um quadro que dá bem ideia da fantasia prodigiosa que havia, as formas que o diabo tinha de tentar um santo. Aquilo era mesmo de fazer um santo, desistir da santidade, porque eu estou-lhes a falar aqui, na Serra de Ossa, junto de um painel de azulejo que mostra essas tentações. Aqui está o bom santo, o bom Santo Antão. Pois deste lado vem um diabo, um grande diabo, um diabo homem, e daquele lado
Era uma diaba, reparem, uma diaba. E estão a tentar o santo. É claro, o santo é que não liga nenhuma aos diabos. E lê, está debruçado sobre o seu livro, lê. Mas a devoção popular era tão grande que os diabos ficaram sem cabeça. As pessoas, à força de baterem aqui, olhem esta diaba, coitadita, como ficou. Aqui até foi preciso mudar o azulejo. Porque, de facto, isto era realmente bater no diabo. Em compensação, o Santo Antão tem a sua carinha intacta. Então, mas vejam, embaixo o que diz é Santo António. António, porque António é a forma latina do português Antão. E isto está ligado com uma outra coisa. É porque é que o nosso santo, o Santo António de Lisboa, se chamou António. É que também ele saiu daquele bulício de Santa Cruz de Coimbra, daqueles cônegos vaidosos e enfatuados, daquela sabedoria toda, e quis ir viver no ermo. E impressionado por este exemplo de um santo que, refugiado na oração, resiste às tentações de todos os diabos, impressionado por este exemplo, mudou o nome de Fernando, foi o nome que puseram quando o batizaram, de Fernando para António. Não Antão, mas António, porque ele, claro, era cônego e sabia latim. As tentações do inimigo faziam parte do equipamento profissional de qualquer ermitão que se prezasse. Há um texto português do século XV, é o Diário da Jornada do Condorém. Condorém foi como embaixador português no casamento de uma princesa portuguesa e depois escreveu o que lhe tinha acontecido. E escreveu ele ou escreveu alguém por ele? E conta que ao atravessar uma grande serra espanhola, onde havia muitos ermitães, ele quis conhecer algum. E veio um, muito bom, muito virtuoso. E o nosso conde perguntou-lhe, então, já sei que aqui na serra há muitos. E ele disse, não, agora sabes, está tudo a acabar, somos poucos, sabe? Somos poucos porque esta vida é difícil. O inimigo prega-nos cada partida que ninguém pode, sabe? A gente, pouco a pouco, olha, a gente vai desistindo, vão-se indo embora. Hoje já são poucos os que aguentam. Mesmo a mim, eu continuo, mas mesmo a mim, já me tem acontecido encontrá-lo. Não faz agora muito tempo que ao fundo da minha horta estava um bode enorme. Bom, eu julguei que o bode vinha, era Deus que me dava, vinha ali para eu me servir dele, mas não, aproximei-me, o bode gatinha por um penedo acima, eu quando vi aquilo percebi, e claro, fiz o sinal da cruz. Aí o bode deu um estouro, bum, fez uma grande fumarada. Não calcula o senhor conde como aquilo cheirava a demónio. É claro que era o inferno. Eu cá vou aguentando, apesar de tudo cá estou e não desisto. Mas os meus colegas, olha, um a um têm sido embora, daqui a pouco não há ermitães. Esses exageros não esfriavam a devoção dos fiéis. O avô deste conde de Ourém, de quem lhes tenho estado a falar, era o Dom João I, que foi rei de Portugal. Rei de Portugal em virtude de uma revolução popular em Lisboa. Mas isto de revoluções nunca se sabe como é que vai acontecer. Pode dar para torto, pode resultar. Naquela altura não havia sondagens. E o Dom João I, preocupado, foi ter com o ermitão que havia em Lisboa, o Frei João da Barroca. O Frei João da Barroca, eu acho que ele devia ser assim. Era um homem com grande barba, diz que era bom leitor de livros, eu acho que isto podia ser o Frei João da Barroca. E contava uma história. Ninguém sabia
quem ele era, nem de onde tinha vindo. Ninguém sabia. Mas ele dizia que era do Oriente, vivia em Jerusalém e uma certa madrugada ouviu uma voz do céu que lhe disse: vai até ao porto de Jafa e lá encontrarás um navio. Entra no navio. O navio vai levar-te até ao lugar que Deus te destinou. O navio veio vindo, entrou no Atlântico, subiu, entrou a Barra do Tejo, fundeou, imaginem, no Caixo Sodré, e o Frei João subiu por ali acima. Ainda hoje se chama Rua da Barroca, o sítio onde ele morava. Imaginem para o Frei João. Pois bem, foi a esse homem que o nosso Dom João I se dirigiu e perguntou-lhe: ó Frei João, o que é que dizes disto? Esta coisa da Revolução, eu não sei. Se isto correr mal, eu preferia ir para a Inglaterra. Eu já tenho tudo preparado, está ali um navio no Tejo, e o navio também me leva, o que é que tu dizes? E o Frei João da Barroca, lucidamente, disse-lhe: não, o teu lugar é aqui. Fica e não te arrependerás. E por isso era assim ao conselho de um ermitão vindo de longe que ao rei Dom João I de boa memória devia o seu sucesso na Revolução. É claro que a vida ascética e muitas vezes de grande sacrifício destes habitantes das serras e dos desertos comovia os fiéis que lhes levavam alimentos, levavam-lhe os mimos das suas hortas, levavam-lhe o pão de cada dia. Eles não diziam isso. Eu tenho aqui um ermitão que está a receber o seu pão. É o São Paulo. São Paulo, como veem, vem uma ave, é um corvo, e o corvo entrega-lhe um pão. Eles diziam que recebia o alimento do céu. Bom, realmente era a piedade comovida dos crentes que lhe levava esmolas. E por isso, se o ermo e o deserto eram de facto uma forma de vida ascética e contemplativa, também era uma maneira de fugir ao trabalho e viver à custa alheia, é claro. E aí as duas coisas sobrepunham-se. Os ermitães verdadeiros, piedosos, honrados, e os charlatães que iam para o ermo para viver sem fazer nada. Isso obrigou a Igreja a tomar medidas. Em muitos casos, houve ermitérios que foram extintos. Noutros casos, a Igreja, depois de mandar ver, concluía pela santidade daqueles ermitães e organizava-os, recebia-os em ordens religiosas já organizadas. Aqui na Serra d'Ossa, a Igreja seguiu este caminho. Pegou nos homens da santa vida da Serra d'Ossa e fez uma ordem. A Ordem dos Eremitas de São Paulo. É por isso que aqui está representado São Paulo. Eu estou a falar-lhes, talvez já tenham dado por isso, estou a falar-lhes num convento, no convento de São Paulo da Serra d'Ossa. É o convento fundado no século XVI, onde havia as celas dos ermitães. Havia numerosas, chegaram a ser muito numerosos. E hoje já vimos, ainda há vestígios delas. Mas eu há bocadinho disse que aqui a história mistura-se com a mitologia. É porque realmente há muito tempo, no século XVI, fundou-se este convento em que estamos. Mas já nessa altura os ermitães eram muito antigos. Dizia-se que estavam aqui desde o tempo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma história muito engraçada. Penso que isso tem a ver
com os vestígios de uma grande antiguidade que há realmente na Serra d'Ossa. Olhem para aquele monumento. É uma anta megalítica. Está ali, haverá cerca de 3.000 anos. Quando Cristo veio ao mundo, já aquele monumento era antigo. E é essa antiguidade arqueológica que se vem a sobrepor à vida aqui desses frades contemplativos. Dizia-se que quando São Paulo veio à Espanha, ordenou bispo de Lisboa um São Gens. Isto é também muito curioso, porque em muitos pontos de Portugal existe este nome, São Gens. E são sempre pontos altos, cabeços de São Gens. Aqui, o sítio mais alto da Serra d'Ossa é exatamente o Pico de São Gens. É um dos maiores mirantes de todo o nosso país. Do alto de São Gens, a vista só longe, Beja, e avista-se, noutra direção, o Cabeço de Palmela. É todo o sul de Portugal que se vê dali. E lá estava uma capelinha de São Gens. Uma capelinha que está miseravelmente destruída, vandalizada, profanada. É uma vergonha o estado daquilo. Eu nem lá vou, porque eu não quero que os meus telespectadores vejam a que estado deixamos chegar as nossas mais venerandas relíquias. A lenda diz que São Gens foi o primeiro bispo de Lisboa, sabemos perfeitamente que não foi, e que os mais antigos eremitas da Serra d'Ossa eram cristãos que fugiam às perseguições dos imperadores romanos. Isto logo no princípio do cristianismo. Essa história liga-se com uma outra lenda, a lenda de que São Paulo andou na península. Justamente o São Gens seria convertido pelo São Paulo. Ora bem, São Paulo, que é uma das grandes figuras, essa sim uma figura histórica, uma das grandes figuras da história da Igreja, nunca veio à península. Mas lá está, são as tais lendas que têm 10 reis de verdade. São Paulo correu o império a falar aos pagãos. É realmente o grande apóstolo que leva a palavra da religião nova aos centros do paganismo. E tencionava vir à península. Há uma carta que ele escreve aos romanos, em que ele diz: eu tenciono ir à península e quando for para lá passarei por Roma. Bom, tencionava vir, mas é um projeto, não há prova alguma de que se tenha realizado. E não duvido, eu tenho a certeza que se ele tem passado por aqui, essa passagem deixaria lembranças, como deixou por todos os lugares onde ele esteve. São Paulo era um grande pensador, era um orador de palavra ardente. Ele foi, por exemplo, a Atenas. Foi a Atenas e aí aquela religião nova de que ele falava, esse estranho Deus de que ele dizia que trazia a palavra redentora, isso impressionou os filósofos. E os filósofos estoicos disseram-lhe: mas que Deus é esse? Esse estranho Deus de que tu nos vens falar? E convidaram-no a ir até ao Areópago, era o lugar ilustre onde se expunham ideias, e ele fez aí a famosa oração a um Deus desconhecido, em que ele diz: vós, atenienses, vós acreditais em muitos deuses, aqui tudo tem honras de Deus, peças de ouro e de prata, e de pedra e de madeira, tudo são Deus, até
encontrei numa das vossas ruas um altar e aí diz, altar a um Deus desconhecido. Quer dizer que vós acreditais em algo que não conheceis. É de um Deus desconhecido que eu venho para vos falar. Imagina-se perfeitamente a emoção que uma mensagem dessas devia trazer. E ainda hoje é célebre essa oração a um Deus desconhecido. Mas não foi ele que veio aqui, o cristianismo entrou na península mais tarde, bem mais tarde, pelo século IV. Acho que não foi trazido por santos, foi trazido por soldados das legiões romanas. É certo que no século IV, aos primeiros mártires, aqui na Serra d'Ossa só tenho a certeza de que havia ermitães no século XIV. Isso é verdade. O rei Dom Fernando fez doação de bens importantes aos homens da Serra d'Ossa. E depois de Dom Fernando, o rei Dom João I, e depois de Dom João I, Dom Duarte, e depois de Dom Afonso V. Olhem, El Rei Dom Sebastião, antes de ir para a batalha terrível de Alcácer Quibiri, quis vir rezar aqui. Ainda está o quartinho onde ele dormiu aquela noite, quando ia de caminhada para a batalha de onde nunca mais voltou. E foi depois dessa batalha, foi depois disso, que foi criado este convento, como hoje se vê, já pelo cardeal Dom Henrique, em 1578, o próprio ano em que Dom Sebastião morreu. Por isso é um pouco estranho que o convento não tenha sido de São Sebastião, foi de São Paulo. Foi de São Paulo porque exatamente nessa altura, esse exemplo do santo teólogo e pregador, do homem que, através do mundo, comunicava e difundia a certeza de uma fé que nos salvava, isso estava na ordem do dia, precisamente eram tempos de reforma e contra-reforma, e é nessa grande maré da contra-reforma que é criado o convento de São Paulo dos Ermitães da Serra d'Ossa. Essa nova ordem de frades teve muito êxito. Espalharam-se rapidamente conventos um pouco por todo o país. Os meus telespectadores de Lisboa lembram-se da igreja dos paulistas, na calçada do Combro. Bom, essa igreja era a igreja de um convento de eremitas de São Paulo. O povo, para não estar com esta coisa complicada, eremitas de São Paulo, chamavam-os paulistas. Paulistas quer dizer frades desta ordem que ia da Serra d'Ossa. E assim foi até ao liberalismo. Nessa altura, como sabem, os conventos foram todos, os conventos masculinos, foram extintos, vendidos em asta pública. Este convento tinha uma grande cerca, uma propriedade valiosa, foi vendido, chegou a estar numa degradação grande, depois foi novamente comprado e hoje é um hotel. É curioso como um convento, um eremitério de vida austera e dura, se vem assim, pelas mudanças do tempo, a transformar em hotel. E as pessoas perguntam, mas como é isso então? Um hotel aí no meio do Alentejo, de um Alentejo pouco povoado, numa serra quase deserta. Bom, é exatamente pela mesma razão dos ermitães. É que as pessoas precisam de fugir ao bulício e à febre e aos nervos da cidade. E então antigamente procuravam a paz do convento, hoje procuram o conforto de um hotel. É, portanto, num hotel de eremitas que lhes estou a falar. Por sinal, não queria deixar de dizer que este hotel é uma excelente lição de respeito pelo património histórico, de reutilização para fins atuais de uma grande construção que vem dos séculos passados.